como aquela pessoa, a classe C e D era privada de comer carne até da década de 90, começou a passar a consumir carne em 2000. Como você fala para você, não, você está agora na contramão, né, de um sistema, né? Muitas pessoas que estão hoje na periferia, elas têm a sua origem no campo, né? Elas são, vamos dizer, consequência de um êxodo rural causado por uma desvalorização do agricultor, né, dos agricultores familiares. Então, esse é um processo histórico e que tem total relação com segurança alimentar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Hoje o nosso tema é segurança alimentar. Eu tenho duas pessoas incríveis aqui para falar sobre o assunto, que entendem muito e que a gente já estava aqui nos bastidores falando sobre alguns desafios. Wagner Ramalho, CEO e fundador do Prato Verde Sustentável e Etossustentável. Wagner, obrigado pelo tempo e por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho aí, né, da segurança alimentar no Brasil e no mundo, nas periferias também. Marina Ferreira, líder de projetos na Pé de Feijão. Boa tarde, obrigada também pelo convite. Muito feliz de estar com vocês aqui nesse bate-papo com o parceiro aqui, Wagner, de projetos e de missão aí, de trabalho. Eu tava falando pra Marina aqui nos bastidores que Pé de Feijão remete muito à nossa memória afetiva, né? Quem nunca plantou um feijãozinho ali na escola? Aliás, eu vou voltar a plantar uns... vou retomar um pouquinho isso, que era uma experiência muito legal. Má, conta pra gente um pouquinho o que é o projeto Pé de Feijão, no que consiste e mais ou menos o tempo que ele tem de vida. O Pé de Feijão, ele é um negócio de impacto social. E o objetivo do Pé de Feijão, a gente trabalha com educação ambiental e alimentar. Então, o que a gente, né, tem como objetivo maior é que as informações sobre como a gente ter uma alimentação mais saudável, como a nossa alimentação está relacionada também ao ambiente e também como a gente pode ter hábitos de consumo mais consciente, né? Então, no nosso dia a dia, fazer escolhas melhores para... né, contribuir, então, com um ambiente saudável, com uma alimentação saudável. Esse é o nosso grande objetivo e a gente trabalha com uma diversidade de público muito grande, né, desde projeto em comunidades, em escolas, em empresas, fazendo tanto ações pontuais quanto projetos mais estratégicos de longo prazo. Então é isso, a gente acredita que a informação, né, ela é um ponto fundamental para a mudança. Aqui eu já acho super interessante essa diversificação de públicos, porque você vai da favela à Faria Lima, aqui a gente usa muito o termo Faria Lima aqui em São Paulo, você vai da favela à Faria Lima e aqui você e por isso você acaba tendo um repertório interessante aqui, né, de vivências, de comportamento e de hábitos. Isso é muito legal e eu vou perguntar bastante sobre isso. E também esse episódio a gente vai desconstruir muitos mitos, assim, me parece que quando a gente fala de alimentação, de nutrição, alimentação sustentável, a gente tem muitos mitos. E Wagner, são dois projetos aqui, né? Prato Verde Sustentável, Etossustentável, como que eles nascem e qual que é a missão aqui? Na verdade, o Prato Verde Sustentável e a Etos é o mesmo, né? Assim, ele não muda, não tem uma diferença, né? Que Prato Verde nasce primeiro, que é um projeto, e a Etos é a empresa, então nasce depois, né? Que é engraçado isso, né? Porque a gente precisava de um CNPJ, a gente era um coletivo, né? Em 2013, e em 2017 a gente tem um CNPJ, virou uma empresa. Então, Prato Verde Sustentável é um negócio de impacto socioambiental, onde, através de hortas agroecológicas, a gente leva a educação ambiental e educação alimentar para o povo periférico. Então, assim, com essa questão, né, de mudanças climáticas, né, de insegurança alimentar, né, quando chega na periferia, chega de forma de tragédia. Então, a gente está dentro, minimizando esses desertos alimentares dentro das periferias, né? Então, como o Pé de Feijão está na periferia,
né, e com as empresas, a gente tem essa conexão da periferia e pegar parceiros, né, da Paulista, da Brigadeira e levar para a periferia também, né? Então, esse match, né, essa conexão de parcerias. Então, é muito importante aí a parceria até com o Pé de Feijão e o Prato Verde aí, dando um match aí para minimizar esses impactos socioambientais dentro de uma periferia. Aqui nas apresentações já tem uma característica importante, né? O que eu mencionei da diversificação de públicos, o que você falou de parceria, e aí volta em todos os episódios do Habitability a gente sempre vai pro coletivo. E o coletivo que de fato envolve todo mundo aqui. Isso é muito importante para nossa conversa. Você usou o termo desertos alimentares. Desertos alimentares. Daqui a pouco eu volto nesse termo que eu quero me aprofundar mais. Falando um pouquinho sobre o conceito de segurança alimentar, que vai nortear aqui o nosso episódio. O que é, para quem não está muito acostumado com o termo, em outras palavras, qual que é a definição de segurança alimentar? A segurança alimentar, a pessoa que tem a segurança alimentar, ela tem acesso, né, regular, frequente a um alimento, que é um alimento de qualidade, né, nutricionalmente adequado, que vai garantir... e também, assim, os meios para ela garantir a sua saúde e o seu dia a dia. Então, segurança alimentar é isso. Você tem um alimento de qualidade no seu dia a dia que vai permitir com que você se desenvolva plenamente, com que você viva plenamente. Você complementaria esse conceito com algum outro termo? Eu creio que a segurança alimentar, para um país ser soberano, né, ele precisa de ter algumas, né, segurança militar, político e alimentar. O Brasil tem alimentar ainda, né? Mas só que, né, político, a gente vê que vira e mexe, tem uma crise política, né, que a gente vê aí, né? Militar, a gente não é tão forte assim, militarmente, para defender a nossa soberania. E alimentar? E se a gente perder isso, né? A gente sabe no continente africano, asiático, né, Oriente Médio, né, as pessoas privam estratégia, né, quando as pessoas, militarmente, as pessoas fecharem fronteira e não passar alimentos. A gente vê aí, né, Israel-Palestina, né, as pessoas passando necessidade, alimentos básicos. Né? Então, se o país perde essa segurança alimentar, principalmente o Brasil, né, o povo, né, desce, né, entre conflitos, né, tem conflitos, né, aí, né, então pessoas com barriga vazia, né, não pensa, não consegue, não consegue se locomover. Então eu costumo dizer que a primeira segregação que existe é a segregação alimentar, né, tem pessoas que ficam excluídas da sociedade com déficit nutricional e cognitivo, né, e se não pensar nisso, né, a desigualdade começa a aumentar aí, principalmente, né, nas periferias, aí, em grandes centros. Por exemplo, São Paulo, como uma cidade dessa que tem, né, uma ilha global na Paulista e tem pessoas que não tem o que comer dentro da periferia. Né? Então, tem que ter projeto político para abastecer, né, essa segurança alimentar, né, nessas regiões, nesses territórios, em desertos alimentares, que tem muitos, né? É que eu sempre vou falar que nos desertos alimentares, nas periferias, né? Grande centro ainda tem um hortifruti em alguns lugares. Na periferia a gente só encontra fast food, né? Que loucura, né? Onde que as pessoas plantavam, cultivavam, né? Nas suas casas, ela, com essa cultura do consumismo, ela acha que o status quo é comer carne em McDonald's, né? E comer carne e fazer churrasquinho em cima da laje, ali tá ótimo, né? Mas aí você encontra, né, uma devastação alimentar na periferia, né? Onde que a gente vai ter miojo, bolacha, onde que é um alimento de fácil acesso, uma pizza de 10, não sei se vocês já ouviram falar de a pizza de 10, que o motoqueiro passa, olha a pizza de 10, daí mata a fome de 4 pessoas, é rápido, né, não tem o tecido para lavar, a mãe já chega, já oferece pro filho, mas o que eles estão comendo ali é farinha, né, e assim, mata a fome, mas não nutre. Mas tem
É só, eu acho que é complementar aí nesse olhar mais amplo, assim, né, da segurança alimentar também, que ela é baseada em 6 pilares, né, vamos dizer, para a gente ter essa segurança alimentar. O Wagner trouxe muito o cenário que a gente encontra, né, nas nossas cidades, nas periferias, mas é isso, assim, né, o acesso. Você precisa ter o acesso físico ao alimento de qualidade e o acesso financeiro, precisa ter dinheiro para poder comprar. E esses alimentos têm que estar disponíveis. Então, quando, né, o Wagner fala de desertos alimentares, a gente tem um conceito também de pântanos alimentares, que é quando você tem um alimento, mas é um alimento de baixa qualidade nutricional. Então, Que foi o exemplo que ele deu, do industrializado. exatamente, das pizzas. Então, assim, tem que ter, para ter segurança, você tem que ter um alimento de qualidade disponível ali também. Não é qualquer alimento. Para você usar esse, então, para você preparar esse alimento, você precisa ter uma água encanada, de qualidade, você precisa ter o gás. Então, envolvem, né, outros aspectos que não só o alimento em si, mas como que eu consigo produzir ele, se eu consigo reproduzir os meus meios culturais. Então, assim, eu venho de uma descendência do Nordeste, eu consigo encontrar aqueles alimentos que eu tenho referência, né, na minha infância, alimentos que a minha avó preparava, que minha mãe preparava para mim. Então, também envolve isso, a reprodução cultural da alimentação. E aí tem as questões de agência que a gente fala, que é as pessoas terem o poder de escolher. Então, também, de novo, está muito relacionado aos pântanos e desertos alimentares. Assim, às vezes as pessoas não estão tendo o poder de escolha porque aquele alimento não está disponível né, no seu território, ou então ela não tem a informação. Porque a gente tem uma indústria alimentícia muito poderosa que produz um alimento de baixa qualidade e ela tem uma propaganda, né, muito forte vendendo aquele alimento que tem uma baixa qualidade nutricional como se ele fosse muito legal. Então, a desinformação também diminui essa agência, né, esse poder das pessoas de escolherem o que elas querem comer. E a sustentabilidade. Né? Então, aí a gente vai olhar também como que esses alimentos que a gente está consumindo, de onde eles estão vindo, como eles estão sendo produzidos e se essa forma como eles estão sendo produzidos vão permitir que as presentes e futuras gerações também consigam, né, ter segurança alimentar. Então, são... Você me fez lembrar aqui de uma... Vocês perceberam que eu gosto muito de trazer a questão da memória afetiva. E você me fez lembrar um aspecto. Eu sou da periferia de Osasco, uma cidade da região metropolitana aqui de São Paulo. E minha mãe, os meus pais são do interior, então eles trabalharam na roça e eles trazem os hábitos que vêm daí da alimentação. E quando a gente fala de segurança alimentar, agora eu tô fazendo a minha leitura como leigo, tá? Não como especialistas que vocês são, mas tem foi o que você falou, tem uma preservação aqui da história também. Eu consigo perceber, e agora, né, que eu vou lembrando toda a minha adolescência, que os meus pais, eles contam uma história através do alimento, né? O que minha mãe me apresentou ali no domingo, nos finais de semana, conta uma história sobre eles. Tem esse lado também, né, de ancestralidade, de história. Você mencionou o Nordeste, então vou pegar um exemplo de uma periferia, de uma favela de São Paulo, onde você tem ali uma Casa do Norte, né, que é muito comum, que você consegue... Tem esse lado também, né? Que é muito importante. Sim. 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 Eu acho que também a questão de trazer isso, né? Criar uma diáspora do cultivo para uma sociedade, né? Principalmente para a nossa, né? Porque a cultura do consumismo, ela faz as pessoas se perder, né? Principalmente quem? A classe C e classe D. A classe média, ela já está voltando com as suas origens, plantando, cultivando, né? Pega um barquinho velho, lá já coloca ali uma terra adubada, já começa a plantar a sua hortinha. Você vai na Vila Madalena, tem restaurante com hortinha, né? Daí você vai nos melhores restaurantes, lá tem as punks. E quanto a classe C e D, se afasta cada vez mais disso, né? Isso é uma classe que mais que são afetadas com as mudanças climáticas e com a fome, né? Então, como levar isso para a periferia, né, para esse público, né, resgatar essa diáspora do cultivo, porque quando eu tô com dor de cabeça, eu ia da fundo da minha casa pegar um hortelã, uma menta, né, fazer um chá,
né? Hoje em dia eu tô com dor de cabeça, eu quero ir pro shopping para comprar. Que coisa? Quais são esses valores que mudaram e como mudou para afetar essa sociedade de consumo, do consumismo, né? Então, não é uma crítica, eu não estou criticando, né, as pessoas que consumem, mas sim dessa forma, dessas publicidades que estão chegando, que afeta essa classe C e D consumidora, né? Antigamente a gente tinha, você coloca na mesa, tinha diversos tipos de feijões e de arroz, né? Milhos, batatas. Hoje só tem 2 ou 3 tipos, feijão carioca e feijão preto, né? Então é como a Má falou, né? Então assim, como é colocado isso para a sociedade, né? Então a gente tem que combater isso, né? Isso se combate com a educação também, que depois a gente pode falar isso. Cara, tira uma dúvida pra mim, e aí daqui a pouco eu já vou entrar um pouco na parte de mitos. Mas aqui você me fez refletir sobre uma outra coisa, sobre consumismo, né? E a gente sabe, quando a gente fala de consumismo, a gente tem exageros e a gente tem um ponto de equilíbrio. Mas eu vou pegar especificamente a favela, e aí um pouco da minha referência também. O consumismo, ele é também um posicionamento social e às vezes até político. Tipo, eu cheguei aqui, eu consegui, eu tenho esse direito. E isso se expressa também na alimentação. E aqui é a minha curiosidade. Muitas vezes, consumir um alimento industrializado ali pode ser sinal de status. Como que... Só que aí tem outro lado, né? Que a gente tá falando. Que você falou da ancestralidade, do resgate. Parece que aqui também a gente tem um começo de uma mudança de mostrar que o cultivo, a horta também é o lado legal, é o lado cool. Entende essa... É uma análise que a gente parte do consumo aqui, mas que volta ao ponto da alimentação também, né? A gente é bombardeado por informações que comer, como eu falei, comer carne é status, é família feliz, né? Então, como aquela pessoa, a classe C e D era privada de comer carne até da década de 90, começou a passar a consumir carne em 2000, como você falar para você, não, você está agora na contramão, né, de um sistema, né? Então, a gente tenta equilibrar isso, né? Que hoje também ser feliz é tirar uma foto com alface na mão. É saber de onde que vem o alface, é saber de onde que vem o suco de laranja, é saber de onde que vem o leite, né? Porque muita gente dentro... A gente tem essa experiência, que as crianças falam, nossa, né? Eu não sabia que o alface nascia desse jeito, a beterraba tinha folha. Que a cenoura vem debaixo da terra. Né? Então tem toda essa questão. Então a gente tem que... Eu sempre volto na educação de base também. E eu acho, né, complementando assim, muitas pessoas que estão hoje na periferia, elas têm a sua origem no campo, né? Elas são, vamos dizer, consequência de um êxodo rural causado por uma desvalorização do agricultor, né, dos agricultores familiares. Então, esse é um processo histórico e que tem total relação com segurança alimentar, porque a agricultura familiar é a agricultura que mais produz alimentos que o brasileiro consome em suas mesas. Então... E nas escolas, eu vou lembrar, quando eu estudava, o agricultor... Hoje a gente valoriza a horta, hoje é cool, é hipster, você ter uma horta e tá plantando, muito legal. Vamos continuar nessa toada, porque é muito legal mesmo, importante até para nossa sobrevivência enquanto humanidade. Mas a gente vem de uma educação que desvaloriza essa atividade do pequeno agricultor. Então... Quando essas famílias saem do campo, vêm para a cidade, vêm para as periferias, elas não querem. É como se elas, de certa forma, desvalorizassem esse seu passado. É o oposto do exemplo que eu dei da minha mãe. Assim, não quero mais me apegar a esse passado, agora é uma vida nova e... E aí soma-se a isso, né? Então, você ter uma referência de que você foi desvalorizado, que a atividade da sua mãe e da sua avó foi desvalorizada no passado, então ela quer proporcionar aos seus filhos uma outra, né, realidade, um outro futuro. Então, causa esse distanciamento, né, do campo. Mas também a gente sabe, né, que é a classe trabalhadora que está na periferia que tem a maior pressão de vida. Então, ela tem menos tempo, por exemplo, para cuidar da sua alimentação. E aí, os industrializados vêm também como, além do status, uma alternativa rápida de uma alimentação prática para uma pessoa que está exausta ali e que, né,
parar ali para picar uma cebola, para picar um alho, para preparar um feijão, para preparar um arroz, fazer um prato um pouco mais elaborado, que vai levar meia hora, é muito mais fácil você cozinhar um miojo ali em 3 minutos, que está no rótulo falando que é um alimento ótimo, né? Assim, tem essa propaganda também que, por falta de educação, as pessoas acabam achando que aquele alimento, que por exemplo, uma lasanha congelada, que é na classificação, né, um alimento ultraprocessado, é igual uma lasanha feita em casa com os ingredientes naturais. Então, tem essa questão do status e tem também essa exposição, né, essa condição de vida das pessoas que acabam expondo elas também a querer um alimento mais prático. Agora eu vou trazer da favela para a periferia para a Faria Lima ou a Paulista, como a gente menciona aqui, que são áreas mais centrais, para também para não associar somente a favela como se desse lado também não tivesse um desafio, mas aqui eu queria entender desse outro lado. E de novo, eu não quero aqui fazer uma divisão por classes, mas são realidades que a gente precisa analisar. Desse lado, para quem que tem acesso, tem possibilidade, quais são também os desafios de cultura e de comportamento, de aprendizado aqui, né? Porque, ok, eu tenho acesso talvez a um orgânico, eu tenho acesso a um produto de mais qualidade, mas ainda assim, do ponto de vista de segurança alimentar, eu preciso me reeducar em vários aspectos. Essa reeducação passa por onde? Eu diria, numa leitura óbvia, eu começaria pelo desperdício, talvez, numa leitura óbvia. Mas quais são os elementos aqui? Tem a questão ainda que eu entro, né, política, né? Então, assim, você tem que saber quem são as pessoas que estão promovendo, né, a agricultura familiar, né, que vai trazer subsídio, né, para esse alimento chegar até, por exemplo, São Paulo. Né? Então, hoje eu vejo tanto o governo do estado, tanto o governo da prefeitura e de um dos municípios de Osasco, né, trabalhando muito com essa pauta da segurança alimentar. Então, quem são essas pessoas? Quem são esses líderes que estão trazendo essa pauta para chegar a essa alimentação, produzindo agricultura urbana dentro da cidade de São Paulo? Né, que não venha lá de Goiás o tomate, quando chega aí que vai ter o desperdício, né, uma tonelada de tomate, que vai chegar aqui 200 quilos de tomate bom, que aí vai desperdiçando, esse tomate piorzinho vai para aquele, né, para aquele... O extrato? Né? Não, vai para um lugar menos com poder aquisitivo, esse aqui que é melhorzinho vai para o tal, e aí já vai começando a segregação da alimentação. Né? Então, assim, a gente tem que começar a produzir aqui dentro, para chegar realmente a esse público, e entrar dentro das empresas. Quando a gente entra dentro da empresa, por exemplo, da Soul Rock, a gente faz uma feira agroecológica lá dentro, mas não é só feira, a gente leva a educação ambiental, a educação alimentar para o público da Soul Rock, o público do iFood, né, o público da Sabesp, né, então levando a consciência, né, socioambiental, né, que está tudo conectado, tanto a fome, a degradação ambiental e o meio ambiente estão conectados, é sistêmico. Se afeta um, vai afetar toda uma cadeia. Né? Então a gente não tem que pensar só na questão econômica, só na questão ambiental, né? Então a gente tem que pensar num pensamento sistêmico para chegar nesses lugares. Né? Então a gente sabe onde que tem o centro financeiro, na Paulista, na Faria Lima, né? Mas, por exemplo, a gente pode produzir horta em cima desses prédios, né? Fazer um outro ambiente, entrar dentro desses estabelecimentos, dessas empresas, para levar uma alimentação mais saudável, uma alimentação que vai alimentar, uma alimentação que alimenta, não os ultraprocessados, né? Porque a mesma questão, eles chegam em casa, vão ter a mesma informação, né? Que o miojo é mais rápido, uma alimentação, eu vou no restaurante comer uma comida, né? Eles podem produzir, resgatar isso dentro da sua casa, com uma taioba, com as punks, os peixinhos, né? Que eu vou plantar dentro desses hall, né? Punks, né? Taioba, né? Capuchinha, é onde que eu vou poder passar ali naquela pracinha e pegar e vou levar para minha casa, aquela empresário que fala, vou pegar aqui, eu sei que é uma taioba. Entra na educação também, né? Então,
política, né? Então, assim, a questão da fome é político, não é geográfico, né? Mas também vai afetar também toda uma cadeia, né, dos grandes centros, né? Porque também, se não levar essa informação como educação também, eles não têm acesso. Né? Eu não sei, o que é isso? É uma taioba, uma folhona? Isso daí não como também, né? Então tem que levar isso também para eles. E pensando, né, além desse aspecto que é essa consciência, né, que a nossa alimentação ela vai muito além do prato, desse ato em si, né, de comer. Então, né, o Wagner traz muito essa exposição assim do tudo que envolve todo o sistema, a gente ter mais consciência sobre isso é importante, que vai influenciar no fim das contas. Assim, em vez de eu ir comprar, então, numa grande rede de supermercado, eu vou na feira. Vou comprar na feira. Aí, falando em relação ao desperdício, né? Que é um assunto que a gente fala. Como que eu reduzo, então, o desperdício de alimentos? Eu vou na feira e eu vou comprar o brócolis e vou pedir para que venham as folhas junto. Vou consumir o alimento de forma integral. Muitas pessoas não sabem que o brócolis tem folhas enormes que são equivalentes às folhas da couve. A couve e o brócolis são como se fossem plantas irmãs, assim, primas. E as folhas do brócolis são, ricas em ferro, deliciosas. E quando eu pego E quanto mais, vamos dizer, se essa feira ainda forem de produtores orgânicos, melhor ainda. Porque aí eu sei que muito provavelmente esse alimento nem passou por uma central de abastecimento, né? E aí reduziu um elo na cadeia de distribuição do alimento, então reduzir um elo aí onde tem o desperdício de alimento. E eu estou pagando diretamente aquele produtor orgânico, eu não estou pagando um atravessador. Então, com a educação ambiental e alimentar, a gente consegue, né, apoiar pessoas, seja, né, de qualquer classe social, que hoje a gente percebe que não sabem, as pessoas estão desinformadas, então elas não sabem sobre o aproveitamento integral, sobre a diferença do produto que está no supermercado, que está numa feira convencional e que está numa feira orgânica. Muitas vezes não entende a diferença nutricional, da qualidade nutricional desses alimentos. Então, né, como eu dei o exemplo da lasanha, e muitas vezes não sabem também que a indicação é que a gente coma 400 gramas de frutas, verduras e legumes todos os dias. Então, vamos substituir ali a bolachinha do intervalo por uma maçã, por uma banana. Melhor ainda se for uma fruta da época, né? A gente falar de sazonalidade. Por exemplo, as folhosas. Chega agora no verão, elas sofrem muito com o calor, com o excesso de chuva. Então, não é época de se cultivar alface. Aí a gente, né, leva esse conhecimento para quando você for na feira e não tiver alface, você não falar, não tem alface? Não tem alface, mas tem o almeirão, que é muito mais resistente. Tem a azedinha, que é uma punk. Tem a taioba, que é outra punk. Punk é plantas alimentícias não convencionais, né? Que é uma diversidade de plantas enormes que a humanidade consome ao longo de toda a sua história. E a partir aí da década de 60, quando a gente começa a ter uma mudança do sistema, né, de alimentação assim, de produtivo, essas plantas vão caindo de escanteio. Minha mãe tem um pé de acerola e ele já é grande. E embaixo do pé de acerola tem algumas dessas. Eu não sei os nomes, mas eu sempre lembro minha mãe... isso aqui é rico em proteína, eu vou colocar aqui e por aí vai. Os dois exemplos aqui do tomate e do brócolis... Eu trabalhei na feira há uns 20 anos, mais ou menos, eu trabalhei na feira. E eu tô lembrando aqui, quando você fala de... Eu trabalhava na feira de terça a domingo. A feira de quinta era num bairro que, considerado, assim, tenho que trazer o tomate mais bonito. A feira de domingo já era uma feira... Não, aqui é uma feira mais barata. E era interessante, porque você fazia a compra dos produtos
para feira de quinta, que era, né, mais premium, entre aspas, e esse produto ele ia até o domingo e lá ele chegava mais barato. Mas aí eu tô lembrando do brócolis, porque é isso, assim, eu até lembro que você tinha opção, você dava opção pro consumidor, né? Ah, você quer com folha, sem folha? E aí, infelizmente, tô lembrando aqui de todo lado do desperdício, um desperdício baseado em desinformação, porque aquela folha do brócolis, ela não é a embalagem do brócolis, ela é a couve, né? Isso é muito. E aí, quando você estava falando sobre aprender isso e aquilo, tinha um lado meu que falava assim, tá bom, mas meu, a nossa vida é corrida, a nossa vida tem todo um desafio. Tipo, dá trabalho isso. E aí volta aquela pergunta que eu fiz pra vocês. Aí é a responsabilidade minha individual. Assim, letramento é um termo que tá muito em alta, né? Buscar o letramento em relação à minha comida é um papel de todo mundo aqui. Né? Não é um trabalho que você precisa evitar, é uma responsabilidade, me parece. Me parece não, né? Tem a questão, né? O Prato Verde ele traz essa formação e capacitação. Então, por exemplo, tem muita gente que não quer comer uma beterraba in natura. Não sinto um gosto, eu não tenho esse prazer de comer uma beterraba in natura, mas eu tenho um prazer de comer um hambúrguer de beterraba, que é diferente, comer a folha da beterraba, né? Fazer com essa folha um refogadinho, colocar ela no meio do arroz. Então você está aproveitando tudo a parte da beterraba, né? Ou senão eu não vou eu comi a beterraba em salada, mas agora com essa beterraba eu posso fazer um hambúrguer de beterraba, que é mais saboroso, mais nutritivo, que você vai estar pegando ali e vai fazer. Então, assim, você vai colocando outros ingredientes. Você pega a Olas Pronobis, né, que é essa riquíssima em proteína. Essa que tá no quintal da minha mãe. Exatamente. Chega a ter 20% de proteína na massa seca dela, que é muito alto. E essa Olas Pronobis, tanto na classe C e D quanto na classe média, existe em forma de cerca viva. E as pessoas não sabem que aquilo ali é comestível. Nossa. Né? Então, como você falou, né? A desinformação, né? Ela tá chegando muito rápido com as pessoas, e quando ela chega, por exemplo, né, ela consegue relembrar quando ela consegue sentir o cheiro da terra quando chove. Sente o cheiro da terra, nossa, me tem uma lembrança que me afetou na comida da minha avó, que tinha a folha da beterraba. Então, é isso que a gente traz, tanto o pé de feijão, tanto o prato verde, quando a gente sobe no elevador da Paulista ali para o açougue rock, né, para as empresas. Quando a gente leva a beterraba com a folha inteira, daí a gente explica para eles que eles podem fazer, né, um refogado com a folha, com a beterraba você consegue fazer bolo de beterraba. Eu fui criado com uma família indígena, cara. Né? Então, assim, o Prato Verde saiu com a minha experiência, com a minha vivência, com essa família indígena, aonde que era um pedacinho de terra, mas ela plantava abóbora, mandioca, batata doce. Só com esses daqui fazia 30 tipos de coisa. Caldo de abóbora, doce de abóbora, era bolo de abóbora, a folha da abóbora era refogada. Olha que rico isso. A batata doce era doce de batata doce, era farofa de batata doce, era caldo de batata doce, era batata doce assada. E assim, família bem, com poder aquisitivo baixo, mas só que a gente era feliz porque a gente toda hora estava alimentado. Né? Então, isso com a família totalmente com conhecimento ali ancestral. Né? E quando eu chego na cidade com a minha mãe biológica, eu falo assim, aqui as pessoas não plantam. Minha mãe, não, as pessoas têm que trabalhar 30 dias para comer. E daí eu falei assim, se as pessoas não trabalham, eu passo a fome, passo necessidade. Né? Então, como reverter isso nas cidades? Né? É investir, não sei se vai entrar nessa pauta agora, mas é investir em projeto como Prato Verde, como o Pé de Feijão. Né? Levar essas informações, né, tanto para Paulista, tanto para a periferia. Né? E levar, assim, tá aqui o cardápio da educação alimentar. E eu acho que, né, quando você traz esse ponto, assim, das pessoas se responsabilizarem, né, falarem assim, não, esse é um problema meu e eu tenho que ter mais responsabilidade em relação a isso, né, eu tenho que ter uma atitude em si. Eu acho que a gente sempre passa essa coisa o adulto é um pouco mais difícil de mudar.
Então, a estratégia de trabalhar com as crianças, você cria essa referência desde, né, de uma fase de aprendizado muito inicial. Então, trabalhar a educação alimentar e ambiental na escola é fundamental. E acaba que, quando a gente, né, trabalha com adulto, muitos deles são pais de família, né? São mães. Então, essas pessoas acabam se sensibilizando, entendendo que, opa, eu preciso oferecer alimentos, enfim, mais nutritivos, mais naturais, né? A base da minha alimentação deve ser uma alimentação com produtos in natura ou minimamente processados. Mas também não é só o alimento, é como eu como, né? Então, vamos sentar na mesa, comer junto, é aquele momento. Então, a segurança alimentar, a educação alimentar, ela também passa por outros aspectos que não é só o alimento, o desperdício, mas tem essa questão social, né? Da sociabilidade que envolve. Gente, eu tô quase terminando. Todos os episódios da Habitability me despertam memórias afetivas. Esse foi o termo que eu tô usando bastante hoje, mas esse episódio ele me despertou muita coisa, assim, porque... e aí, voltando, né? Às vezes a gente acha que essa discussão que a gente tá tendo aqui é para trazer mais... Poxa, mais um trabalho pro meu dia a dia que já é difícil. Poxa, mas eu vou ter que virar vegano, eu vou ter que... Não é. A conversa não é sobre isso. Olha só, a gente... no centro da nossa mesa aqui tava a conversa sobre segurança alimentar. E olha quantos aspectos que a gente trouxe aqui. Político, social, afetivo, ancestral... e aí, a gente fala tanto sobre transformação aqui, sobre urgências. A gente nem falou sobre mudanças climáticas, hein? Eu vou deixar uma perguntinha dessa pro final, mas a gente fala sobre tantas urgências aqui, e só na mudança de pensar o alimento, a gente já acaba mirando em tantos outros assuntos, né? Muito, muito legal. Eu vou terminar com mudança climática. A gente poderia... Na verdade, é terminar e começar um outro episódio, né? Porque a gente abriria uma outra caixinha. Mas falando sobre mudança climática e para terminar, numa associação mais direta com sustentabilidade, por que toda essa conversa que tivemos até agora, conectada à conversa das mudanças climáticas, ela se torna um pouquinho mais urgente? Né? Estamos falando agora de que todo esse esforço individual, coletivo, ele é urgente, não é uma questão de futuro, já é quase de passado. Por quê? Bom, assim, as mudanças climáticas vão afetar a nossa disponibilidade de alimento diretamente. Vou dar 2 exemplos agora no Brasil, né? Na Amazônia, teve a pior seca dos 4 rios de 6 rios da bacia amazônica. Pior seca histórica. Enquanto que no sul a gente teve um excesso de chuva, causado por acentuou o El Niño, o fenômeno do El Niño, que ocasionou isso. Isso fez com que, na Amazônia, os rios são os principais meios de transporte, as pessoas não conseguem acessar alimento, não conseguem acessar água, fome, insegurança alimentar crítica e, né, de uma hora para outra que não estava sendo esperada. E quebras de safras quando você tem excesso de chuva ou seca. Então, isso acaba gerando um problema de desabastecimento, gera problemas econômicos. Se a pessoa tem menos dinheiro, ela também acaba, ela tem mais dificuldade de acessar o alimento. Então, assim, a gente tem a mudança climática, ela afeta direto na produção, e a gente teve, historicamente, assim, uma simplificação muito grande, né, do que a gente está comendo. Então, a gente fala das punks, elas foram marginalizadas. E hoje a nossa alimentação se baseia em 20 espécies, e dessas espécies, também poucas variedades delas. É uma questão mais agronômica, mas que coloca a gente em risco. É como se elas fossem todas... são todos iguais. Então, vem uma praga ou ela tem uma sensibilidade à seca, você perde a produção inteira. Se eu tenho diversidade dentro da espécie, tipo várias variedades de mandioca ou várias variedades de batata, vem uma praga, vai atacar 2, 3 variedades e eu ainda vou ter outras 3 que vão garantir pelo menos alguma colheita e perpetuação. Então, assim, o modelo agronômico, né, de produção escolhido pelo Brasil, ele coloca a gente numa vulnerabilidade muito grande. E aí eu vou destacar aqui a questão do desmatamento, do avanço das lavouras de soja e das pastagens.
E aí, olhando, né, dados que a gente sabe que as mudanças climáticas estão diretamente relacionadas à emissão de gases de efeito estufa. Então, a carne vermelha, especificamente, ele é o alimento que tem maior emissão de gases de efeito estufa. Então, essa conscientização, esse esforço coletivo vai passar por uma redução drástica do consumo de carne vermelha. Então, eu não sou vegetariana, só para vocês saberem. Eu consumo, mas é isso. Tem que ser um consumo esporádico. Então, vão ter que ter mudanças, né, nos nossos padrões alimentares. Os modelos de agricultura. Então, a gente está trabalhando com produção extensiva e simplificada. O modelo de produção regenerativo, ele é agroecológico e agroflorestal. A gente volta a plantar florestas que produzem comida. Então, e para isso acontecer, precisa muito de um incentivo e intervenção política. Só para terminar, outro tema que daria um outro episódio aqui do regenerativo, mas, Wagner, para terminar e conectando com essa pergunta também, quando a gente olha para as iniciativas, e aqui não necessariamente só na favela, na periferia, das hortas e por aí vai, às vezes eu tenho, também como leigo, às vezes você tem a sensação de que não é escalável, né? Parece que é muito ali localizado, mas existe essa possibilidade de ser escalável, e em sendo escalável, essa atividade de poder ter um alimento ali acessível, independentemente do lugar, ajuda também nessa discussão climática? Não, com certeza. A gente já está produzindo bastante. Por exemplo, o MST produzindo arroz aí, agroecológico, orgânico, que alimenta praticamente aí boa parte aí do Brasil, né? E é arroz orgânico, sem utilizar agrotóxico. Ou seja, né, está abastecendo o mercado, né? Pequenos agricultores também, né, que já estão tendo essa questão agroecológica, essa mudança, né, de pensamento, né, e não só pequenos agricultores, grandes pessoas que são influenciadas, né, que são grandes produtores, que era de monocultura, já está repensando, né, como aproveitar o máximo da sua terra em agroecologia, né? Então ele vê que vale mais a pena, é mais rentável floresta em pé, onde que eu posso produzir meus animais, né, soltos. E também, se a gente voltar um pouco agora, né, dentro da cidade, né, as hortas agroecológicas, né, as hortas urbanas estão crescendo cada vez mais com apoio aí político também, né? Então tem a questão política por trás disso. E não só questão política, as empresas também têm que investir em pequenos projetos, em grandes projetos e assim por diante. Então, hoje, por exemplo, só vou dar um exemplo, como a gente entra no individual, o Prato Verde ele produz 60 toneladas de alimento agroecológico por ano, dentro de uma periferia. Ou seja, isso já escalou. Entende? Então... Wagner, obrigado. Não dá vontade de parar. Assim, ele é um assunto que ele tem complexidades, mas ele tem um lado também muito, muito importante. Queria super agradecer. Eu sei que vocês acabam falando muito desse assunto, às vezes sendo repetitivos em muitas coisas, mas obrigado pela paciência de sempre falar de um tema que é super importante, viu? Obrigado, querido. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder falar, né, sobre a segurança alimentar, principalmente aqui em São Paulo, né, eu vou falar assim, quando fala muito na periferia, é porque são as pessoas que estão sofrendo mais, né, e acho que agora está na pauta, né, a gente sabe aí o Pacto contra a Fome, né, então grandes empresários, né, estão também voltados com essa questão, né, então combater a fome, porque a gente sabe que daqui, né, até 2050 são 10 bilhões de pessoas para se alimentar. São muito recurso natural, como a Má falou. Não é só alimentação, é água, né? Será que a gente vai ter recurso natural para todo mundo? E aí, como é que vai ser? Então, é bom pensar agora, que na década de 90, quando a gente fala que mudança climática, que nada, não é isso. Olha aí, né, que está acontecendo, né? Já está batendo na nossa cara, né? A questão das mudanças climáticas, chuva extrema, né? Árvores caindo na cidade de São Paulo, coisa que nunca aconteceu desse jeito, né? Então, assim, toda uma cadeia está sendo impactada. Por isso que quando me chamam para falar, vamos falar disso? Então, bora, vamos falar, porque a gente é um grande ativista para isso, né? Má, obrigado também, viu?
Também agradeço e, na verdade, a gente fala muito sobre isso, mas adoramos falar. Então, pode convidar sempre. E reforçando, né? A gente está diante de 2 iniciativas aqui, que são negócios de impacto social. É importante deixar clara essa relação aqui, né? Porque vocês, além de tudo, entendem muito de gestão, de transparência e de governança. Então, queria super agradecer. Pessoal, mais um episódio da Habitability. Queria muito agradecer você que nos acompanhou aqui, independentemente da plataforma. E esse episódio ele está conectado com várias outras conversas que tivemos aqui sobre sustentabilidade, cidades inteligentes, cidades resilientes e por aí vai. Até o próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.